Graça e paz, amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa e quero compartilhar essa mensagem com você. E convidar também você a se inscrever no nosso canal e deixar um gostei aí, que é esse sinalzinho de joia que você vai encontrar aí embaixo do vídeo. E também convidar você a conhecer o nosso canal chamado Canal Fala Sangue. Colocarei um card aqui para você clicar, isso serve como um atalho para você ir direto para esse canal. E que Deus te abençoe e enriqueça sua vida com essa mensagem. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor para todos. Amém. Quem está feliz com Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus. Irmão, eu vou fazer uma pregação aqui, mas eu quero dizer que não é nem bem uma pregação assim forte, né? É só para tirar uma curiosidade dos irmãos. É um ensino, uma mensagem de ensino. Amém? E antes de eu falar sobre esse tema, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Eu quero falar sobre o seguinte tema, polêmico: Jesus não nasceu em 25 de dezembro, amém? Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Que data foi que Jesus nasceu? Nós vamos estudar a Bíblia aqui, em alguns textos. É uma coisa fácil de entender e ao mesmo tempo complicada, sabia? É uma coisa fácil de entender, mas ao mesmo tempo complicada. Então, vai exigir dos irmãos botar a cachola para funcionar. Amém? Vamos botar a mente para funcionar. Porque nós vamos usar aqui algumas matemáticazinhas. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante, a gente vai encontrar a escritura da palavra de Deus dizendo assim, ó: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um certo sacerdote chamado, o que, irmãos? Zacarias, da ordem de quê? Guarda isso aí na sua cabeça, da ordem de Abias. Diga assim, ordem de Abias. Então essa ordem de Abias aqui é a chave para a gente entender sobre esse tema. Tá, guarde isso. Cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andava sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Segundo, olha só, e presta atenção, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incensos. Quem foi? Zacarias. Zacarias era o sacerdote. Vai vendo. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incensário. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Aí nós vamos pular aqui, porque eu vou falar o que vai acontecer. O anjo aparece para Zacarias e vai trazer a notícia que a sua esposa vai ficar grávida e que vai nascer João Batista, aquele que seria o responsável para abrir e preparar os caminhos para a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus, amém? Aí a gente vai pular lá para o versículo de número 23, amém? Versículo 23 diz assim, ó: e sucedeu
que, terminado os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Quem voltou para a sua casa? Diga assim: Zacarias. Ele voltou para a sua casa. Amém? Versículo 24: e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses ocultou-lhe, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atendeu a mim, para destruir o meu opróbrio, a minha injúria entre os homens. Versículo 26: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada o quê? Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era o quê? Maria. Vamos ficar até aqui, e aqui a gente já sabe mais ou menos. O maior questionamento das pessoas, porque essa ministração que eu quero fazer para vocês, eu quero falar só sobre a data do nascimento de Jesus. Eu não quero falar sobre o sincretismo religioso que existe no Natal e toda a feitiçaria que existe através da árvore de Natal, dos enfeites, dos rituais que há. Não quero falar sobre isso. Eu quero falar exatamente o seguinte, sobre o entendimento de uma possível data de nascimento de Jesus, biblicamente falando. Porque o que se entende sobre o dia do nascimento de Jesus é uma bagunça doida, né? Porque em alguns países de hoje, nos tempos de hoje, comemora o Natal como o nascimento do Senhor Jesus Cristo no dia 6 de janeiro. Em outros países da Europa é dia 25 de março. E o mais conhecido, a data mais conhecida para nós nos dias de hoje é 25 de dezembro, né? Então existem alguns países aí que a data de se comemorar é diferente. Mas a maior pergunta é: então que dia que foi que Jesus nasceu? Qual é a data mais precisa? Preste bem atenção, que através desse entendimento bíblico, você nunca mais vai ficar enganado sobre a data que Jesus nasceu. Amém? Antes disso, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, eu oro aqui, Senhor, determinando que as mentes e os corações agora sejam renovados pela renovação do Espírito Santo, e que os olhos do entendimento dessas pessoas, neste momento, sejam iluminados pela revelação de Cristo, pela revelação do Teu Espírito Santo. Pai, eu determino aqui que seja quebrado da mente do inconsciente dessa igreja toda a feitiçaria, todo o mecanismo maligno que prende a alma dessa pessoa, que prende os pensamentos dessa pessoa em ritos e rituais de religiosidades pagãs. Eu determino que a mente dessa pessoa seja neste momento renovada pela renovação do Teu Espírito Santo. Pai, que esse entendimento venha trazer luz para o Teu povo, e que eles entendam, Senhor, o propósito do Teu nascimento. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Antes de falar sobre o turno de Abias, que é a chave desse entendimento, eu quero que você acompanhe comigo em Lucas capítulo 2, com a sua Bíblia aberta aí. Fala sobre os dias do nascimento de Jesus, preste atenção. O versículo 1 diz assim, de Lucas capítulo 2: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria,
E todos iam se alistar, cada um da sua própria cidade. Esse alistamento aqui é no período que Jesus nasce. Qual é o entendimento que nós temos hoje? Preste atenção nisso. Nós estamos em que mês, irmãos? Esse mês é qual? Dezembro, né? Dezembro lá em Israel, ou lá nos países do hemisfério norte, é inverno. Amém? É um tempo de inverno. E o inverno lá, irmãos, é frio. É muito frio. Em alguns lugares não chega a nevar, não neva lá, mas é um frio de lascar, como nós disse aqui. Se César Augusto, o governador da época, convoca as pessoas, e olha que naquela época não tinha carro com aquecedor, né? Não tinha carro com aquecedor. Hoje a gente vai para qualquer lugar. O povo andava ou de pé 2 ou de camelo, amém? Cavalo, esse era o meio de transporte. Se César Augusto fosse uma pessoa prudente, e se realmente a data do nascimento de Jesus fosse dezembro, no dia que César Augusto convocou e deu um decreto sobre um alistamento, será que seria coerente da parte dele chamar as pessoas para ir se alistar em meio ao inverno, um frio de lascar? Será que se ele tivesse um pouco de consciência e de coerência, ele não ia pensar assim: poxa, se eu chamo as pessoas para se alistar na época de frio, será que não vai faltar muitas pessoas devido ao rigor do frio? Sim ou não, irmãos? Ia. O frio iria impedir muitas pessoas de se alistar. Então, se ele fosse coerente, né? Ele iria chamar as pessoas para se alistar num tempo que não era um tempo do frio. Isso é um dos primeiros entendimentos. Mas ele chama as pessoas para se alistar. Então a data desse chamado dele, desse decreto dele, não pode ser no inverno, por causa de outra coisa aqui. A Bíblia diz que quando Jesus nasce, em Lucas capítulo 2, versículo 8, havia pastores cuidando de ovelhas. Quem já ouviu falar disso? Que os pastores são avisados, eles estão cuidando de ovelhas, naquele momento do nascimento. Outro questionamento: se dezembro é um mês de frio para nós, e lá para Israel, e lá na Palestina principalmente, será que os pastores de ovelhas estavam com as suas ovelhas em meio a uma geada, um frio? Ou como o costume deles, na época do frio, eles guardam as suas ovelhas nos apriscos e nos currais? Então, o que esses pastores de ovelha estão fazendo ao meio inverno? Isso se Jesus tivesse nascido realmente em dezembro, amém? Se Jesus tivesse nascido realmente em dezembro, esses pastores lá com as suas ovelhas estavam passando o maior frio, e não é isso que a Bíblia está dizendo, amém? Então essa primeira parte desse entendimento, ela pode até ser refutada. Pode até alguém dizer: não, mas o que tem para o campo e levar as ovelhas num tempo de frio? Vai que era só uma horinha ou outra que o pastor levou as ovelhas, né? Vai que alguém fala assim: não, mas César Augusto, ele poderia, mesmo sendo ruim, porque talvez ele era ruim, chamar as pessoas para se alistar no frio, e viesse quem vier, amém? Isso pode ser refutado facilmente. Mas o segundo entendimento, ou a segunda compreensão sobre o nascimento de Jesus, é mais complexo de se entender. Vamos lá? A Bíblia fala sobre o nascimento de João Batista. E o nascimento de João Batista é a chave para a gente entender o dia ou o tempo do nascimento de Jesus, porque estão próximos, nasceram próximo.
questão de meses, amém? De um nasceu, era 6 meses mais velho do que o outro. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, que era o seu primo, amém? Então a diferença aqui é fácil de se entender. Turno de Abias, diga assim, turno de Abias. O que era o turno de Abias ou o costume sacerdotal? O turno de Abias foi criado por Davi. Quando a Arca da Aliança, ela foi levada pelos filisteus e Davi conseguiu trazê-la de novo para Israel, sabe o que ele criou? Ele criou um tabernáculo novo para guardar a Arca da Aliança. Um tabernáculo um pouco diferente do tabernáculo de Moisés, amém? Então Davi, ele criou um lugar para colocar a Arca da Aliança. E sabe o que Davi fez? Ele criou uma escala entre as 24 famílias de Levita. Quantas famílias? 24 famílias de levitas. E ele criou turnos para esses levitas, essas 24 famílias, ministrarem diante da arca do Senhor e nessa tenda, nesse tabernáculo que ele tinha criado. Em 1 Crônicas capítulo 24 fala sobre os turnos. Quando Davi foi criar esses turnos, a Bíblia diz que ele lançou sorte, ou seja, ele usou algum tipo de mecanismo para lançar sorte e escolher as famílias que ficariam ministrando de tempo em tempo. Mas o propósito de Davi era fazer com que a adoração diante da arca do Senhor não parasse, ficasse a todo tempo. Quantos meses tem um ano, irmão? 12. São quantas famílias? 24 famílias. Cada família de levitas iria ficar 15 dias ministrando na presença da arca do Senhor e na tenda ou no tabernáculo que Davi criou. Vai a família levita Silva, fica 15 dias, ministra. Passou os 15 dias, sai. Entra a família levita Ferreira, terminou, sai. Quem está entendendo até aqui? Tudo tem a ver com o turno. Aí o turno que Davi tinha criado, irmãos, ele se estendeu até o tempo de Jesus, amém? Esse turno que Davi criou, essa escala de adoração e de serviço, se estendeu até a época do nascimento de Jesus, até a época de Herodes. E a Bíblia diz que no turno de Abias, era a família e os descendentes de Zacarias, o sacerdote. Em 1 Crônicas capítulo 24, vai dizer que o turno da família de Zacarias seria o 8º turno. Mas aí você tem que entender uma coisa: os meses judaicos, a escala foi criada para o ano todo, amém? A escala foi criada para o ano todo. E aí o primeiro ano judaico, até eu fiz umas anotações aqui. O primeiro ano judaico, ele vai ser chamado de Nissan, só que não é o carro não, viu, irmão? É Nissan, mas não é aquele carro não. O primeiro mês judaico é Nissan. E dá em que data no nosso calendário, pastor? Entre março e abril. Ó, começa a desenrolar o rolo aqui, hein? Entre março e abril. Então, se é 2 famílias a cada mês, entre março e abril, até chegar a 8ª, ou melhor, o 8º turno, que era o 8º de Zacarias da época,
nós temos aqui 4 meses, sim ou não? Aí no calendário hebraico vai passar o mês Liá, vai passar o mês Sivan e vai passar o mês Tamuz, que é justamente o mês aonde a escala dizia que a família e os descendentes de Zacarias estava ministrando, 2 famílias em cada mês. Então nós passamos aqui 4 meses. No nosso calendário, o turno de Zacarias, sabe em quais meses? Diga assim: junho e julho. A Bíblia diz, entre junho e julho, que depois de Zacarias ter terminado o seu ministério, quando a Bíblia fala o seu ministério, são os 15 dias que ele passou lá no templo, sem sair de lá. Ele foi para sua casa e encontrou quem? Grávida? Isabel, sua esposa. Então Isabel vai engravidar no mês de junho e julho. Para nós, para os judeus, no mês chamado Tamuz. Preste bem atenção. Aí Isabel vai se encontrar com Maria, aquele encontro das grávidas, 6 meses depois, amém? 6 meses depois, no calendário hebraico, vai dar exatamente em um mês chamado Quisleu. E nos nossos meses aqui é novembro e dezembro. Preste atenção. 6 meses se passa, a mulher está grávida, e agora ela tem um encontro com Maria. E Maria, ela está há poucos dias grávida. E o bebê, João Batista, que a mulher está de 6 meses, quando ela ouve a saudação de Maria, lá diz a Bíblia, o bebê de 6 meses aqui, chamado João Batista, ele dá um salto. E aí o que Isabel vai dizer? Vai falar sobre aquela oração católica: bendito és tu, mulher, bendito é o fruto do teu ventre. Porque na hora que ela sauda Maria, o Espírito Santo que está em Jesus lá, com poucos dias de gravidez, testifica aqui com a outra criança, amém? Testifica com a outra criança. Então, Jesus não nasceu no nosso calendário em dezembro, pelo contrário, ele foi gestado. Maria estava grávida em dezembro, segundo a Bíblia está dizendo, segundo o entendimento do turno de Abias, ela está grávida em dezembro. E aí é quantos meses, irmãos, para ela dar à luz? 9. Aí a gente pode contar. 9 meses se passa desse encontro. O mês judaico que Jesus nasceu, segundo essa escala, é no mês chamado Tisri, que dá para o nosso calendário entre setembro e outubro. Então Jesus, segundo esse entendimento de Abias, ele nasce entre setembro e outubro. Ele nasce em setembro e outubro. Aí aqui tem uma grande revelação, sabia? Aí aqui tem um grande entendimento. Setembro e outubro, naquela época, é marcado por alguns acontecimentos. Por exemplo, a festa do tabernáculo. Por exemplo, o dia da expiação. E é um momento, o clima de Israel naquele tempo, ou nesses meses, é um clima de chuva temporã. Sabe o que é a chuva temporã? A chuva fora do tempo. É aquela chuvinha que vem só para regar aqueles últimos brotos que está quase fluindo, e a chuva vem
sobre aqueles brotos, sobre aquelas sementes, e faz com que ela termine o processo de germinação. Então Jesus, segundo esse entendimento, ele nasce entre setembro e outubro para o nosso calendário. No calendário judaico, Tisri. Amém? Aí, parece que profeticamente, João o evangelista, ele profetiza. João capítulo 1 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí essa palavra habitou entre nós, no original, é uma palavra esquisita grega. No original, é uma palavra chamada esquinocém, que não tem a ver com morada e nem casa ou habitação. Esquinocém é uma palavra que veio de um substantivo chamado esquené. Esquené significa tenda e tabernáculo. Então, se a gente traduzir esse entendimento dessa palavra, se a gente traduzir essa palavra, esse versículo, vai dizer assim, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. É como se João, o evangelista, ele está dizendo, através de um versículo, um momento aonde Jesus nasceu, no templo do quê? Do tabernáculo, na festa do tabernáculo. Jesus, ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Engraçado, né, se a gente entender esse versículo, ele nasce no período da expiação. Quem sabe mais um pouco de Bíblia, entende que o dia da expiação é o dia em que toda a nação de Israel seria perdoado dos seus pecados. E qual é uma das missões de Jesus? Perdoar pecados. E nasceu o menino, e o menino se nos deu. Então, o que acontece aqui? O entendimento é bem claro e apurado. Aí você vai se perguntar, mas pastor, que eu vou finalizar. Mas pastor, por que colocaram então dia 25 de dezembro? Irmãos, isso dá pano para manga. É cada trem, se for estudar. Mas um dos motivos principais que eles colocaram a data do nascimento de Jesus para o final do ano, não tem outra característica mais forte, entre muitas: comércio, ganhar dinheiro, gerar nas pessoas um falso espírito natalino, aonde a gente sabe que a maioria das pessoas não adora Jesus no dia dessa suposta data de nascimento. E eu vou deixar bem claro também para os irmãos, entre setembro e outubro, mas também não tem um dia específico, não tem como eu falar, não, é tal dia de setembro ou tal dia de outubro, não tem, só tem como falar que não é em dezembro, definitivamente não é em dezembro que Jesus nasceu. Jesus nasceu entre setembro e outubro. O dia exato não tem como eu te afirmar, mas seguindo esse entendimento do turno de Abias e o nascimento de João Batista, nós chegamos a essa data. Amém? Nós chegamos a esse período. Então, Natal, ou nascimento de Jesus, que poderia ser uma festa até mesmo 100% cristã, mas não é. É cheia de sincretismo religioso, de espírito pagão, aonde a última pessoa lembrada desse aniversário é o Senhor Jesus. No Natal as pessoas vão comprar tudo que compram, o que pode e o que não pode. No dia da ceia do Natal o povo vai comer até espocar o bucho, viu? No dia do Natal pessoas serão iniciadas a bebedeira e a bebedice, e é isso que acontece.
No dia do Natal ou depois do dia do Natal vem uma ressaca de lascar de quem comeu muito ou de quem bebeu muito, e no final das contas, ninguém aprendeu nada sobre o Natal, ninguém adorou,